Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da BG2, trazendo para vocês aí mais um vídeo do nosso quadro em construção. O quadro aí que a gente fala sobre protótipos de designs nacionais, protótipos esses que podem estar em financiamento coletivo ou que vão entrar futuramente em um financiamento coletivo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o New Eden, novo jogo aí da Potato Cat, da Samantha e do Kevin Talarico. Potato Cat que já tem lançados os jogos Cartas a Vapor e o Café Express. O jogo New Eden já se encontra em financiamento coletivo, entrou no dia 30 de maio e se você se interessar, vai lá no Catarse e dê a sua ajuda a esse financiamento para que esse jogo saia aí do papel e vire uma realidade. Em New Eden Project, os jogadores eles são construtores que estão lutando para ganhar um edital da New Eden Project, que visa estabelecer aí novos padrões de beleza e funcionalidade para as cidades. Isso porque o mundo de New Eden está em guerra e aí o governo acha que fazer esse tipo de projetos, essas cidades bem construídas, realmente vai dar esperança para a população. Então, o jogo em si, ele é um jogo de alocação de tiles, que na verdade os tiles são cartas, que você vai construir a sua cidade no decorrer das várias rodadas que o jogo se passa. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, a média de partida aí vai ser de 20 a 40 minutos, dependendo aí da quantidade de jogadores que você tem. E como é que o jogo funciona, né? O jogo ele se perpassa, como eu falei aqui, em várias rodadas e tem duas fases. A fase de inspiração e a fase de projeção. Na fase de inspiração, os jogadores vão poder comprar as cartas para construir a sua cidade. Nós vamos ter 3 cartas ali, com 3 fileiras, que é a A, B e C, e essas fileiras têm um custo que você vai pagar. O custo no jogo é chamado de pontos de inspiração. E a cada início da fase de inspiração, os jogadores ganham 5 pontos de inspiração. Eles fazem essa marcação com dados. É muito legal. Você tem um dado ali, você coloca 5 pontos e aí você vai poder fazer as ações ali gastando esses pontos. No caso das cartas, como eu estava falando aqui, elas têm custos variados de 3 a 1. Então se o jogador quiser comprar uma carta, gasta o valor que se encontra. Se tiver, por exemplo, numa fileira ali C, que custa 3 pontos, você vai gastar 3 pontos, vai ficar com 2 ali para você continuar jogando. Um jogador faz essa ação, depois vai em sentido horário, os jogadores fazendo as ações, até que todos passem ou não tenham mais pontos de inspiração. Mas além de você comprar essas cartas, você pode fazer outras coisas também nessa fase de inspiração. Como, por exemplo, comprar cartas de epifania. Cartas de epifania são cartas de objetivos que os jogadores poderão realizar a partir das suas cidades e aí baixar na fase de projeção e ganhar pontos de vitória no final do jogo. Porque nesse jogo ganha quem tiver mais pontos de vitória. Mas além disso, existem algumas cartas de epifania que têm poderes e os jogadores podem, ao invés de ganhar pontos de vitória, utilizar esses poderes, realizar uma ação para poder assim conseguir mais pontos de vitória ou até mesmo fechar a sua cidade. As cartas de epifania que você fizer dessa forma, ou seja, utilizar os poderes, não serão pontuadas no final. Você ainda pode também pedir um refresco na sua memória, né? Tipo, vou refrescar porque eu tô sem inspiração aí. Aí você gasta 4 pontos de inspiração, você vai descartar todas as cartas que estão ali na fileira para compra e vai colocar novas cartas do deck de compras. E aí o jogador que fez essa ação poderá comprar qualquer uma dessas cartas sem gastar mais nada. E um último ponto que os jogadores podem fazer é gastar as cartas que eles guardam, porque os jogadores podem ficar guardando até uma carta por rodada. Lá na fase de projeção, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, eles podem, nessa fase de inspiração, descartar essas cartas para ganhar 1 ponto de inspiração. Então vamos supor que o jogador numa 4ª rodada tenha 3 cartas guardadas, ele pode descartar as 3 cartas e ganhar 1 ponto cada, ou seja, ganhando mais 3 pontos de inspiração aí. Finalizado então a fase de inspiração, vamos para a fase de projeção, que nada mais é que construir as cartas que você tem. Você pode construir todas as cartas que você acabou de comprar, inclusive também as cartas que você tenha guardado. Como eu falei agora há pouquinho, você pode guardar apenas uma carta por rodada. Se você não conseguir colocar todas as suas cartas ali na sua cidade, você vai ter que guardar uma e as outras serão descartadas. Mas existem algumas regras para que você possa construir essas cartas de cidade, esses tiles, vamos dizer assim. Todas as cartas elas têm conexões de variadas cores e formas. Quando você junta
duas cartas com a mesma cor, você está fazendo aí uma conexão por tipo de estilo arquitetônico. Agora, quando você faz uma conexão pela forma, você está fazendo por tipo de local. Então você tem aí duas formas de você conseguir ligar a sua cidade, né? Ou você vai pela cor ou você vai pela forma. Você não pode girar a sua carta, ela sempre tem que estar virada para você. Somente com poderes das cartas de epifania que você pode girar a carta 180 graus. Então ela sempre tem que estar reta, tem que sempre estar ligando com uma carta. Nem todas as cartas precisam estar ligando às outras, mas você não pode colocar uma carta solta ali. Ela tem que estar ligada na sua cidade. E você também pode colocar uma carta em cima da outra. Mas para isso, as cartas que estavam ligadas anteriormente precisam continuar conectadas. Ao fim dessa fase, o primeiro jogador é passado em sentido horário, e aí nós começamos uma nova fase. E como é que o jogo termina? Ele vai terminar quando um jogador completar 10 cartas na sua cidade. Não significa que você só pode ter 10 cartas. Às vezes você consegue colocar 12, 13, 15 e todas essas cartas aí poderão ser pontuadas. Assim que o jogador coloca e constrói, projeta a sua 10ª carta, o jogo termina. E aí nós vamos para a pontuação final. E a pontuação final vai depender do estilo de jogo que você está jogando. Porque existem 3 estilos de jogo que você pode jogar no New Eden. Existe o estilo de jogo populista, militar e o elitista. E eles vão se diferenciar pelos objetivos que vai ter ali na partida. O populista, você vai ter 3 decks, A, B e C, cada um com 5 objetivos. Você vai sortear apenas 3 e vai abrir ali na mesa. Serão esses objetivos aí que poderão fazer com que as cartas de cidade pontuem mais no final do jogo. Porque as cartas têm uma pontuação potencial escrita e abaixo dessa pontuação tem uma estrelinha. Essa estrelinha são os editais que você precisa concluir, são os objetivos gerais do jogo. Então, se tiver uma pontuação ali, por exemplo, de 4 com uma estrelinha e no final do jogo você completou 2 editais, olha que legal, você vai completar essa carta e a sua pontuação potencial será atingida. Então ela não vai valer 1 ponto como toda carta vale quando você coloca na sua cidade. Ela vai valer a pontuação que ali se encontra, ou seja, 4. Para facilitar, você pode fazer nesse momento, virar todas as cartas que você não conseguiu essa pontuação potencial. Por exemplo, existem cartas com 3 estrelas. Se você não completar ali os 3 editais, infelizmente, você não vai conseguir essas 3 estrelas e ela vai valer apenas 1 ponto. Além disso, cada jogador que conseguiu completar ali 10 cartas vai ganhar 5 pontos. E quem ganhar mais pontos aí nesse modelo, nesse estilo de jogo, é o vencedor. No militar, nós vamos utilizar todas as cartas de objetivo que nós temos no jogo, que é o deck D. Nesse estilo de jogo, a gente só vai pontuar os estilos das cartas que estão nos seus objetivos. E por fim nós temos o elitista, que nada mais é que juntar os 2 estilos. Você vai escolher ali 3 cartas, cada carta é de um deck separado, né? Você vai pegar o deck A, escolher uma carta de lá, o deck B, escolher uma, o deck C, escolher outra, e também vai abrir todas as 5 cartas do deck D. E aí você vai ter o jogo muito mais completo, com vários objetivos, que vai dar uma pontuação muito maior. Bom, galera, esse foi um pequeno overview do jogo New Eden. Cabe ressaltar aqui que o jogo ainda está em protótipo e pode haver sim algumas alterações em pequenas regras, inclusive no manual. E a Potato Cat já me informou que já está trabalhando em algumas alterações, algumas melhorias, como por exemplo, as conexões das cartas, que vão ficar bem melhores. Então, Paladino Longe, o que você acha do jogo New Eden? Vale a pena financiá-lo? Galera, eu joguei algumas partidas com mesas de 3 e 4 jogadores e todos rodaram muito bem. O jogo tem uma arte magnífica, parabéns pro Thiago Souza, não conhecia, cara, o seu trabalho, e agora eu vou começar a olhar com mais detalhes quando ver o seu nome, hein? Porque, cara, que arte linda, chama atenção demais, gente. Como chama a atenção, fica lindo demais. Você vai montando a sua cidade, nossa, é uma carta mais bonita que a outra. O tema me agrada, assim como as mecânicas foram envolvidas, principalmente a questão das conexões nas cartas. Foi uma ideia genial do Kevin e da Samantha, trocou os tiles por cartas, e essas cartas, elas têm uma iconografia muito boa. Apenas a questão das conexões que já vão ser melhoradas, porque no protótipo que eu tenho realmente você confunde uma forma com a outra, mas a Samantha já falou que vai melhorar, então já vai deixar a carta perfeita, porque ela tem ícones mínimos, mas que já conta tudo do jogo. Então, parabéns para isso, tem um design gráfico muito bom.
Como eu falei aqui do tema, o tema ele é bem bacana também, só que ele se perde no jogo. Ele não é um tema muito forte, o jogo não é imersivo. Existe o tema, ele fica ali superficial, não é um jogo abstrato, mas ele poderia ser mais forte. Acaba que como você fica ali no seu mundinho e não existe nenhuma restrição com relação a tipos de construções ficarem perto uma da outra, como por exemplo existe no Subúrbia, tipo se você colocar uma residência perto de uma área comercial, você vai perder menos pontos. Não existe isso no New Eden. Então acaba que você meio que depois da primeira rodada você já esquece de estar construindo uma cidade. Você quer pegar as cartas que tenham as conexões para você montar e cumprir os seus objetivos que tem ali. Particulares, que são as cartas de epifania, ou os objetivos gerais do jogo. E olha, eu acho isso, infelizmente, um ponto que me deixou muito triste. Porque, cara, a introdução que a Samantha colocou nesse jogo, eu já falei para ela 2 vezes. Cara, eu fiquei assim, eu quero saber o que é isso. Porque só para vocês entenderem um pouco. Lá no manual, eles falam que esse projeto ele vai ser feito, mas a partir de uma cidade bombardeada. Uma cidade vai ser bombardeada e dos escombros dela vai vir essa nova cidade. E as construtoras não podem falar nada, porque senão perdem a sua cidadania, perdem a chamada proteção Adão. Cara, o que é isso, velho? Eu quero saber disso. Então, o tema, essa introdução, eu já falei, caramba, que legal. Só que não tem nada disso no jogo. Não existem eventos que façam com que a gente se lembre que nós estamos em um mundo de guerra, que a cidade vai ser bombardeada. Não, nada. Acaba que você constrói a cidade, quando você pega a carta ali, muitas vezes você vê nem o nome dela, você está olhando apenas a conexão. É um ponto que eu gostaria muito que fosse mais trabalhado, se tivesse uma imersão maior, porque o jogo só ganharia. Se tivesse colocado aí umas cartas de evento, às vezes, teve militância falando que descobriu isso aí os jogadores não podem colocar um determinado tipo de carta, ia ficar muito mais legal e muito mais imersivo. Os jogadores iam se lembrar do tema. A questão é que a gente começa a jogar e a gente esquece. Todas as partidas que eu joguei, eu esqueci de estar construindo a minha cidade. Eu fui lembrar quando fui colocar a 10ª carta. Um outro ponto aqui que eu senti falta no jogo é em relação à interação com os jogadores. Calma, eu sei que nem todo jogo precisa ter interação. Mas nesse caso eu acho que o jogo ganharia bastante. Isso é uma opinião minha, pessoal, tá bom? Não quer dizer que o jogo sem isso ele é ruim, muito pelo contrário. Ele ficaria melhor. Porque como no jogo você fica ali comprando cartas para montar a sua cidade, você vê o que os outros jogadores estão fazendo também. Então você poderia ter alguma forma de atrapalhá-los de forma mais direta. Seja você jogando alguma carta de evento ou um poder de epifania que faça com que determinada parte da cidade seja destruída, perca a pontuação. Isso faria com que nós jogadores, naquela partida, olhássemos ao redor e tomássemos mais cuidado. Claro que isso é apenas uma sugestão. Um outro detalhe que eu achei que ajuda a tirar um pouco o tema do jogo são as cartas de epifania. Elas são muito poderosas e você precisa utilizá-las, porque senão você acaba não conseguindo uma pontuação muito grande. Elas te dão pontuação, elas te dão poderes que te auxiliam muito na hora que você está montando a sua cidade. Mas como você pode ficar pegando e ficando com 3 cartas não completas na sua mão, mas você pode ter várias completas, você meio que fica querendo pegar mais cartas de epifania, completá-las para pegar mais cartas de epifania para completá-las, pensando também ali, né, no objetivo geral do jogo. E isso faz às vezes você esqueça que você está montando uma cidade. Você vai pegar uma carta qualquer para cumprir o objetivo da epifania. Nada disso é um demérito ao jogo. São apenas alguns pontos que eu olhei e que eu gostaria de passar para você aí que se interessou pelo jogo. Porque se você está querendo um jogo que vá te colocar uma imersão de uma construção de cidade, talvez o New Eden ele não vai te atender nesse aspecto. Agora, se você olhar pelo outro lado, deixar o tema da forma que ele foi criado, meio superficial ali, e você olhar as mecânicas que foram implementadas, principalmente para você construir a sua cidade, que de certa forma vira um grande quebra-cabeça, galera, eu tenho quase 100% de certeza que você vai curtir demais. Porque quando você tenta pegar uma carta daquela ali, dependendo do objetivo, e você fala, meu Deus do céu, o que eu faço porque eu não estou conseguindo? Aí eu acho que o Kevin e a Samantha atingiram o seu objetivo, que é construir um quebra-cabeça bonito, diferente, por causa das conexões da carta, e que realmente vai ter várias e várias partidas, uma diferente da outra.
Apesar de ter falado aqui do tema ser superficial, de eu achar que poderia ter mais interação entre os jogadores, que as cartas de epifania ajudaram a tirar o tema, poderia ter cartas de evento, isso deixaria o jogo mais complexo. E a própria Samantha, ela já veio falar comigo numa conversa particular que queria um jogo mais simples, de quebra-cabeça. Simplicidade não quer dizer que ele seja simplório, muito pelo contrário, ele é muito estratégico. Todo mundo que jogou comigo, e jogou certo, porque eu já joguei uma partida errada, mas quem jogou certo comigo ficou queimando a cuca, cara. E ficou, caramba, cara, é muito difícil de pôr aqui e tal. E quando acabou, falou, cara, que jogo bacana. Então, por causa disso, eu falo pra vocês, o New Eden é um jogo bem bacana, que veio num preço bem acessível e que vale a pena, sim, você conhecê-lo mais, olhando partidas. A galera lá da Casa Nerd fez uma partida completa, então vai dar uma olhadinha lá, vê se você curte como que é a dinâmica do jogo, que ele é muito rápido, tem um APzinho, mas o cara tá pensando, você tá olhando o seu, depois todo mundo constrói junto ali, simultâneo, então é um jogo bem fluido. E se você gosta desses Tetris, desses quebra-cabeças, o New Eden vai te surpreender, porque essas cartas com conexões são bem diferentes e você vai ver como é bacana construir uma cidade linda e maravilhosa, realmente, com a arte do Thiago Souza. Thiago, ó, colocando seu nome errado aí, Thiago Souza. Então, finalizando aqui, eu acho que o New Eden é um jogo que você precisa, sim, avaliar muito bem, tomando esses cuidados aqui. Ele não é um jogo de construção de cidade que vai te levar à imersão. Existe esse tema, tá ali, mas você vai se divertir muito mais se você olhar que vai estar um grande quebra-cabeça com vários objetivos diferentes e com objetivos pessoais que você pode incluir para conseguir uma pontuação maior no final do jogo. Se você curtiu, deixa o seu like, assina o nosso canal, siga a gente lá nas redes sociais. E até uma próxima, galera. Fui!